Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje teremos uma empresa de 102 anos, chama-se Saraiva. Estamos aqui com a Maria Cecília, seja bem-vinda Maria Cecília, quarta geração. Vamos falar um pouquinho sobre isso. É um prazer, Domingos, muito obrigada pelo convite, para vir aqui falar sobre essa empresa que já está agora na quarta geração e completou no final do ano passado 102 anos. Obrigada. Imagina, eu que agradeço toda a sua boa vontade de ter vindo aqui. Eu queria saber, vocês começaram como sebo. Como é que essa história chamava Livraria Acadêmica? Acadêmica, sim, porque ela foi criada do lado do Largo de São Francisco, onde existia o Curso de Direito. O curso de Direito, e ela foi fundada como um sebo de livro jurídico, justamente para prestar serviço para esses estudantes das arcadas, na época se chama, até hoje, né, são as arcadas do São Francisco, e esses estudantes, eles tinham grande confiança no meu bisavô pelo conhecimento que ele tinha dos livros jurídicos. E ele acabava que ele indicava os livros ao invés do professor. O professor, normalmente, depois de alguns anos já da existência da livraria, falava, vai falar com o conselheiro Saraiva que ele sabe o melhor livro para você, ao invés de eles mesmos recomendarem o livro. Então, quem acabava recomendando os livros para os estudantes, dependendo de onde eles queriam concentrar os estudos dele, era o conselheiro Saraiva. E o seu bisavô era advogado? Não era advogado, mas ele era um profundo conhecedor dos livros jurídicos. Então, e seguindo isso daí, quando vocês começaram a entrar no ramo de livros, vocês começaram a editar essa coisa toda? Em 1917, meu bisavô, já apaixonado e ali profundo conhecedor, começou a editar livros jurídicos e começou com Casamento Civil. Foi o primeiro livrinho jurídico em 1917. E aí se tornou, desde então, se tornou a maior editora de livros jurídicos do país. Aí é assim até hoje. Pergunta, quando você começou na empresa e como é que foi essa transição, a entrada de começar de parentes? Eu sei que você já está na quarta, mas vieram algumas antes. Sim. E como é que foi essa transição? A gente sabe que nunca é um mar de rosas, não existe a perfeição. Não. Sempre existem divergências, mas como é que foi isso na família? Porque até a quarta geração hoje é porque vocês devem ser muito bons, porque senão não estariam presentes. Sim. Então, o que você puder falar, a gente agradece. Eu vou contar um pouco da minha... Eu brinco com todas as pessoas que eu estou na Saraiva há 48 anos. Porque eu nasci dentro da empresa, porque minha mãe é neta do Joaquim Saraiva, fundador. E meu pai, quando eu nasci, ele foi convidado pela família, que era a terceira geração, para trabalhar na empresa. Desde então ele assumiu a empresa, ele foi diretor financeiro até 77, de 77 para frente ele foi o principal gestor da empresa até 2005. Seu pai era o genro? Meu pai na verdade era o genro. Mas ele não criou ciúme na família, essas coisas? Olha eu te perguntando. Sim, na verdade sim. Essa foi a transição da segunda geração para a terceira geração, onde boa parte dos netos do fundador estavam na gestão da empresa. E isso gerou uma série de conflitos que acabou por a gestão, meu pai sendo convidado para assumir a gestão da empresa, como se fosse um profissional. Um CEO contratado. Um profissional contratado de fora, mas por coincidência ele era da família. Conhecia a cultura, exatamente. Valor, uma série de outras coisas. Ele convivia muito com as filhas do fundador e ele conhecia muito bem a cultura da empresa. E ele realmente continuou nesses 42 anos que ele ficou na empresa. 42 anos na empresa. Então, por isso que eu brinco que eu estou há 48, porque na verdade eu nasci lá dentro. Minha mãe falando da cultura da empresa, como que é a cultura da família, como a família via os seus funcionários, como a família via os clientes, como a família, que o cliente está sempre em primeiro lugar. Isso já era uma questão, o valor da empresa desde a fundação de 1914. Então, nesse contexto, a minha mãe me criou dentro desse contexto e meu pai no dia a dia da empresa. Então eu era a filha que ia com ele na obra do prédio, na obra das lojas, visitava a loja aos sábados. Então eu brinco que eu nasci lá dentro. Mas oficialmente eu tô na Saraiva desde 2006.
que eu fui convidada para ser conselheira da Saraiva e passei a integrar o conselho e desde então estou no conselho da Saraiva porque hoje a família praticamente está só no conselho, tem apenas um gestor que é da família, que é o CEO, o atual CEO. Não tem mais ninguém na família no operacional, vamos chamar assim? Não, só o CEO. Vocês profissionalizaram tudo? A empresa está profissionalizada e o CEO é da família, é um membro da quarta geração, assim como eu, e só. O resto da família está fora da empresa. São várias pessoas da família são acionistas da empresa, mas não estão na gestão da empresa. Como é que vocês fizeram? Porque governança corporativa. A primeira geração, ela escolhe a sociedade, ela vê quem ela quer trabalhar. A segunda, terceira e quarta, vamos chamar assim, elas ganham a sociedade. Elas vêm por herança. Então, como é que foi essa transição? Porque governança é transparência, é prestação de contas, é entender a cultura da empresa e o valor que você falou agora há pouco, do cliente, dos funcionários. Como é que vocês conseguiram enxergar isso? Como é que vocês trabalharam isso tudo? Domingos, esse é um trabalho que vem sendo feito já através das gerações, sem dúvida alguma. Da parte que eu presenciei, é realmente ter no conselho todas as informações da empresa irem para o conselho, sendo divulgadas para o mercado e para a família. E aí existe sim dentro da família uma oportunidade que se o familiar, o acionista quiser saber mais da empresa, a família está aberta a discutir os assuntos. E os assuntos são discutidos quando necessário. Fora isso, foi implantado todo um sistema de governança, tanto de compliance, matriz de risco... Palavrinha dura, compliance, essa derruba todo mundo. Exatamente. Então, existe sim um departamento hoje dentro da empresa que faz isso. A matriz de risco ela é desenhada pelo conselho, ela é seguida pelo conselho e toda a transparência possível para o mercado. Então, essa acho que é o segredinho de conseguir chegar na quarta geração com sucesso, com prosperidade. E aí estamos aí com 102 anos. Crescendo cada vez mais. Isso. Aí eu vejo a seguinte coisa. Se hoje você diz que só tem um na geração de vocês que está no CEO, comando da empresa. Se algum de vocês dessa geração quiser voltar para a empresa, é possível? Existe um acordo que não existe mais? Você vê que eu estou explorando bastante o lado familiar. Sim, porque a quarta geração é muito difícil chegar. A gente tem aquele ditado que diz pai rico, filho nobre, neto pobre. E vocês conseguiram ultrapassar isso. Então acho que eu tenho que aproveitar todo o seu conhecimento, essa experiência que você passou e vivenciou, vamos chamar dos 48 anos de Saraiva, para a gente poder passar isso aos nossos telespectadores. Na verdade, sim, hoje existe esse CEO. Ele é o único na gestão Sim. e provavelmente será o único na gestão. Se vocês quiserem voltar... Provavelmente não, porque na verdade existe um controle na empresa e esse controle é que decide muito quem vai e quem não vai. E eles entendem que esse abrir para familiares acaba gerando problemas dentro da família e dentro da empresa. Então, provavelmente, se quiserem, a não ser que prove-se muito competente para poder assumir qualquer cargo dentro da empresa. Então, provavelmente, isso não irá se repetir. Quer dizer, não contrate quem você não possa demitir. Evitar o problema na família. Provavelmente isso não irá se repetir. Então, quer dizer que é um caso único, porque até 2013 a empresa estava completamente profissionalizada. Esse membro desceu para CEO, mas isso provavelmente não se repete. Tá, então quer dizer que os filhos de vocês da quarta geração, a possibilidade é zero. Hoje é zero. Hoje seria zero. Quer dizer, se tiver alguém preparado que goste do negócio... Tem que ser absolutamente preparado, daí o conselho vai aprovar ou não a ida para a gestão desse membro da família, que provavelmente isso é pouco provável hoje, mas daqui 20 anos ninguém sabe. Vou te pôr no fogo de novo. Os amigos são para isso. Nesse caso da sucessão, eu sei que sempre há um pouco... Qual você acha que foi o maior problema da sucessão? Foi a comunicação entre a família, a escolha das sociedades que vieram culturas diferentes, apesar de serem da mesma família. O que você enxerga, na sua opinião,
o que foi a parte mais difícil da sucessão. Porque sucessão. Sucessão é um negócio complicado, né? Sim. Mas a gente tem que pensar sempre na empresa, porque a empresa é em primeiro lugar. A empresa é maior. Eu tenho um ditado que eu falo, a empresa é maior do que eu. Provavelmente, eu não chegarei aos 102 anos. A empresa tem 102 e eu espero que chegue aos 200, 300, 400 anos. Então, eu sempre digo que a empresa ela é um órgão vivo e muito mais importante do que aqueles gestores que estão de passagem pela empresa. Sejam eles da família ou não. Então, eles são passageiros, a empresa não deve ser. As pessoas passam, a empresa continua. Exatamente. A minha visão é de que houve, na segunda para a terceira geração, não estava desenhada a sucessão. E o fato de você não desenhar a sucessão, houve sim alguns problemas em que uma pessoa da segunda geração teve que escolher um membro para assumir a empresa. Nossa, difícil. Isso é uma decisão que ninguém queria tomar. É uma decisão horrorosa e foi uma decisão complicada na época, gerando uma série de desconfortos para a família e para vários familiares. Isso acabou em separação de parte da família. Parte da família foi para um lado, parte para o outro. É uma decisão que não dava para tomar, que não gostaria de tomar, mas foi tomada e foi de grande sucesso. Porque, apesar de ser meu pai, ele é era um excelente profissional, competente, super competente. E ele sim levou a Saraiva de um patamar a outro patamar. Ele conseguiu fazer um grande sucesso. Durante os 42 anos que ele esteve na gestão da empresa, a empresa não deu prejuízo. Foram lucros consecutivos e a empresa crescendo a cada ano. Na transferência da terceira geração para a quarta geração, de novo, não estava absolutamente desenhada. E o fato de não estar desenhada, de novo, trouxe alguns problemas de cultura, até como foi feita de repente, após a morte da terceira geração. Então, foi complicada a adaptação de uma nova cultura, de uma visão mais moderna da empresa, mas hoje estamos aí, a empresa está indo de vento em popa. Graças a Deus. Olha, Cília, eu quero te agradecer. Obrigada, de coração por você ter vindo, seu tempo. Foi um prazer enorme vir aqui dividir um pouco dessa história. Temos pouca coisa. E aí eu preciso me encerrar o programa, infelizmente. Então, eu trouxe aqui para você o livro do meu pai, em que ele conta a passagem dele dos 42 anos pela empresa. E também, quando a empresa fez 100 anos, nós fizemos esse livro, que nada mais é do que um livro de arte, com fotos desde 1914 até hoje. Posso ler a dedicatória? Pode, claro. Querido Domingos, divido com vocês 100 anos de história de uma família apaixonada por livros. Maria Cecília Saraiva. Inclusive, eu quero só mostrar aquilo que eu falei a vocês, que ela já tinha me mostrado e eu vi. A primeira foto, se vocês puderem ver, de como era a empresa quando iniciou. Eu agradeço de coração, muito obrigado. Obrigada, Domingos. De coração. Se vocês quiserem ver este e outros programas, vejam o nosso site ou abaixem o nosso aplicativo. Muito obrigado e até a próxima.